Meus irmãos, vamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, que nos dê a proteção, o auxílio para mais esse estudo na tarde de sábado. Vamos pedir a proteção, o amparo a todos os nossos irmãos, que neste momento está no nosso pensamento, a todos os nossos irmãos que estão aí no chat, todos os nossos irmãos internos nos hospitais, nos asilos, nos albergues, nos sanatórios, doentes em seus próprios lares, para os nossos irmãos de rua, para todos os nossos irmãos internos na nossa Casa Sagrada, Dr. Bezerra de Menezes, que todos eles possam, neste momento, receber as nossas vibrações, para os nossos irmãos que estão no preparo da nossa galinhada amanhã, que Deus possa ampará-los, iluminá-los e isolá-los também. Para os nossos irmãos, para a nossa irmã Dulce, Delci, Romildo Borges, Honorata Aparecida, Janones Borges, Lourdes Aparecida, João Carlos, Vanderlei Capri, Maria Rosa Fernandes, Michel Naíbe Elias, Hélio Rezende da Silva, Renato Maciel e Sirlene, Júlia Cruz dos Santos, Alice Cruz dos Santos, Sofia Helena Gonçalves, hoje principalmente para o nosso irmãozinho João Pedro Valentim Ferreira, Marlice Custódio Silveira, Wilson Cais Reis Machado, Alain Raimundo Moreira Rezende, Alair Ferreira Cunha, Valteir Miranda, Renilda Felizardo Almeida, Valdeci Felizardo Almeida, Leonardo Moraes Macedo, Pedro Paulo da Silva, Anderson Ferreira Cardoso, Carlos Eduardo Rocha, Sebastião de Freitas Nunes, Leila Mar Rezende, Erivelto Araújo Lázaro, Tânia Edith da Silva Gomes, Dona Elma Cisconeto, Carlos Antônio Vieira, Ângela Maria Eufrásio, Dona Geralda Batista Alves, Anderson Humberto de Oliveira, Gabriel Janones Borges Noronha de Freitas, Daniela Janones Borges, Douglas Capucci Moreira e Família, Carina Beatriz da Silva, Cátia Silene, Luzia Maria de Souza e Silva, Dayana Silva Nunes, Alírio Cândido de Oliveira, Sebastião de Castro Eufrásio, Arielle Soares de Freitas, Aparecida Rosário, José Gonçalves de Freitas, Laís Regina Gabriel Freitas, nosso irmão Ézio, Laurene Daniel, Mauro Roberto, Regina Maria da Silva, William Marquezine da Silva, Nicole Cristina da Silva, Luiz Fernando de Freitas, Francisca Francinete Soares, Bruno Rezende, Luiz Fabiano Ripossati Oliveira, Karina Helena Camilo, Marta Helena, Thaís Cristina, Marta Bessa, Wanda Correia, Altivo José da Silva, Elisângela Vieira Rocha, Alessandra Mara Oliveira Custódio, Franciele Cristina Silva Pereira, Renato, Eleusa e Manuela, Ivanildes de Oliveira, Patrícia Bianchini, Luca, Alice e Júnior, Homero Castilho de Oliveira, Joana Maria da Silva, Mauro Ferreira da Silva Neto e seus familiares. E todos os nossos irmãos também encarnados que estão no nosso pensamento, meus irmãos, neste momento, para os nossos familiares, para os espíritos de nosso irmão Norberto, Luciano Moura, Dona Maria Rodrigues, Regina Santos, Dona Eulália Rosa Souza, Dona Maria Rosa Gaudioso Souza, Alexander, Dona Maria de Jesus Correia Pinheiro, Patrícia Helena Jardim Gomes, Fernando Henrique Costa, Dona Maria Glória Menezes Penariol, Feliciano Silva Neto, Dona Maria Pereira da Silva, Diego Rodrigues da Silva, Dona Zumira Pavini de Oliveira,
Célia Santos, Paulo de Souza Júnior, Grácia Maria Machado, Jefferson Gonçalves da Silva, Maria Aparecida Batista Lima, Ronilson Carlos dos Santos, Regina Aparecida Santos, Eliamar Batista Lima, Luana Cardoso, Valdivino Gonçalves, Sebastião Marinho de Almeida, Carlos André Gomes Júnior, Dona Hilda Lucas, Antônia Maria da Silva Ferreira, José Pérez Dalseco, João Batista Rodrigues Soares, Antônio José Feliciano, Ângela Maria Ribeiro, Enzo Moura Júnior, Dona Divina Maria Cruz, Raimundo Teixeira Pinto, Gilca Alves de Oliveira, Marilene Lopes, Paulo Henrique Jerônimo, Reginaldo Silva Marins, Edvardes Nunes, Evaldo Barbosa Macedo, Sérgio Múcio Macedo, Amarildo Donizete da Silva, Lauro Vieira Rocha, Senhor Felipe, Manuel Custódio, Sebastiana Maria Silva, Luiz Otília, Amarildo Eloy, Virgínia Lúcia de Oliveira, Mário Ivo de Oliveira, Wilson Miguel de Almeida, Kleber Benedito Custódio, Dona Terezinha Martins Oliveira, Vilmar Miguel Almeida, Genivaldo, Josué Marinho de Almeida, Dona Edna Capri, para todos os nossos irmãos que desencarnaram pela o Covid ou sem ser pelo Covid, que todos os seus familiares possam receber as nossas vibrações, todos os nossos irmãos que estão colocados também no nosso chat, os que estão internados, os que estão nos UTI, para os médicos, para os enfermeiros, para os cuidadores, para as pessoas que trabalham em nosso benefício, tanto na limpeza, em qualquer lugar, que todos possam receber as nossas vibrações de carinho, de amor, e para o nosso planeta Terra, neste momento de transição, e que devemos pensar, meus irmãos, que a transição do nosso planeta é dentro de cada um de nós. A transformação de cada um de nós que possa ser renovada cada instante da nossa vida, para que assim possamos auxiliar a todos os nossos irmãos que tenham necessidade, que possamos auxiliar a equipe do nosso irmão Ismael, encarregado pelo nosso Brasil, que possa receber as nossas vibrações de carinho, de amor, para com todo o nosso planeta. Para toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, principalmente o professor Moisés, Dr. Odilon, Dr. Inácio, Domingas, Dona Modesta, Eurípides Bassanufo, André Luiz, Chico, Sr. José Grosso, Sr. Jerônimo, Sr. Mariano, o capitão, todos esses nossos irmãos que nos auxiliam, que nos ampara, que nos dá força para a nossa caminhada. E, enfim, Divino Mestre, onde houver o sofrimento e a dor, que as nossas vibrações possam ser levadas a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em novas falhas, Senhor, mas livra-nos do mal. São o reino, o poder, a glória e a majestade para sempre. O amor de Jesus vence e sempre vencerá. Meus irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje vocês devem estar estranhando, porque seria o nosso irmão Adenício, né? Mas eu estou substituindo ele por motivo pessoal e que ele possa receber as nossas vibrações, o nosso amor, o nosso carinho. Eu vou falar hoje de um assunto, meus irmãos, que todos nós, quando eu digo todos nós, é todos nós mesmos.
precisamos ter o conhecimento e a prática, que é a prática do perdão, que é uma das coisas muito difíceis, né, meus irmãos, para nós ainda, principalmente nessa época que nós estamos atravessando. Porque todos nós, acredito que nenhum de nós imaginávamos passar por uma pandemia como essa. Mas é justamente, meus irmãos, aí é que precisamos praticar cada vez mais a nossa reforma. Do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. São duas leituras. Uma de Simeão Boileau, 1862. Eu vou ler primeiro essa, nós vamos comentá-la, e depois eu leio a segunda, que é complemento dessa aqui. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Veja bem, meus irmãos, já começa com uma pergunta. Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com oração tão simples, tão resumida e, ao mesmo tempo, tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento, que foi a oração que nós iniciamos o trabalho nosso de hoje, né, meus irmãos? E que sempre a gente gosta de iniciar. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos que esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulnerável às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão venha pagar as tuas faltas? Ouvi, pois, esta resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque Deus, o Senhor, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai, e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós. E continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidades de serdes perdoado.
Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgente, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, e se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos esqueceis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se à expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sedes de fato. Esquecei o mal que vos tenha feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo por pensamento, pois sois responsável pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite, ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Agora vamos ver o que o André Luiz resumiu para nós. Perdão de cada dia. São muitas as possibilidades de exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia do parente, chacota do companheiro, rispidez do chefe, hostilidade do colega, mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência do filho, mesquinhez do irmão, negligência do balconista, desrespeito do genro, implicância da nora, inconveniência do vizinho, destempero verbal no trânsito, agressividade gratuita. É verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido. Contudo, não te esqueças da desculpa simples e anônima às pequenas ofensas. Apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daqueles que te partilham a convivência. A planta não dispensa a chuva abundante na estação apropriada, mas agradece da mesma forma o sereno de cada noite. Então, meus irmãos, para nós nesse período, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que todos nós, seres encarnados ou desencarnados, porque todos nós estamos a caminho da evolução, estamos tendo essa dificuldade da convivência, que hoje se torna mais necessária, porque não são todas as pessoas que estão indo para a rua, né, meus irmãos? Graças a Deus, que tem muita gente que tem consciência de que se não tem necessidade, então não precisa de eu ir lá fora. Mas se eu tenho que ir trabalhar, eu vou, com consciência, com todos os cuidados. Então, essa convivência está cada vez mais difícil, porque nós não temos a tolerância, nós não temos o perdão. Qualquer coisinha, por menor que seja, já estamos perdendo a calma, já estamos agredindo. Aquele verdadeiro, como veio
volta. E Jesus, meus irmãos, nos mostra completamente diferente. Fala no Evangelho aqui, se o irmão te bater na face direita, ofereça também a outro. Claro que nós não vamos aplicar isso radicalmente, né, meus irmãos? Mas vamos tomar isso como... Se te ofendeu, respire, acalme, busque lá no fundo. Porque todos nós temos isso, meus irmãos. Nós temos condição. Nós é que não queremos fazer. E nós precisamos aproveitar o máximo a possibilidade que o nosso Pai está nos dando. Porque até hoje, meus irmãos, eu tenho certeza que a maioria de nós ainda não entendemos o porquê da pandemia. Por que será que o nosso Pai nos enviou? Para que possamos, meus irmãos, praticar, retirar de cada um de nós o orgulho, a vaidade, que são os entraves da nossa caminhada. São os maiores entraves da nossa caminhada. Porque com ele a gente não consegue perdoar. Com orgulho a gente não consegue praticar a caridade. Com orgulho nós não somos benevolentes. Com orgulho a gente sempre quer mais, porque aí a gente desenvolve o outro, a outra chaga, o egoísmo. Que o egoísmo é o quê? O ego. Tudo meu, né? O Cristo fala aqui, começa o Evangelho com uma pergunta: quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão? Quantas vezes? Vocês vão falar assim, no máximo uma, duas, né? Não, o Cristo fala 7 vezes 70. Então, nós temos que perdoar inúmeras vezes, porque vamos fazer a conta disso aqui, quem é bom em matemática, né? Vamos fazer a conta disso aqui para ver quantas vezes eu terei que perdoar. São inúmeras vezes. Todas as vezes que vier uma ofensa, eu devo perdoar. Porque perdoando, meus irmãos, eu estou crescendo. Quando eu consigo praticar o perdão dentro de mim, eu estou crescendo, eu estou melhorando. Fala mais aqui para nós. Meus bens amados, estudai. Isso, quem participava, quem entrava na Câmara de Paz toda quinta, todo sábado, ouviu muito isso dos nossos irmãos. Filhos ou irmãos, estude. Porque através do estudo, meus irmãos, eu vou desenvolver muitas coisas. Principalmente quando eu leio as obras básicas de Kardec. Muitas vezes, às vezes, muita gente fala, não, já estão ultrapassadas. Não, elas não estão ultrapassadas, elas são muito atuais. Vocês podem ver que as mensagens que vêm, essa, por exemplo, é de 1862. E até hoje, ela traz para nós o quê? Que devemos desenvolver em nós o perdão. Perdoar 70 vezes 7. Então, ela não pode ser uma mensagem ultrapassada. O Kardec iniciou. E hoje nós temos os que estão completamente
implementando a iniciação do Kardec. Por isso a necessidade de estudarmos, adquirirmos conhecimento, porque através do conhecimento a gente aprende a prática da caridade, do amor, da lei de amor, para que possamos um dia, né, meus irmãos? Não vou desanimar ninguém, mas um dia, um tanto distante ainda, sermos o homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Que pode deitar e dormir falando, eu não tenho nada contra o meu próximo. Eu não tenho nada contra o meu próximo. Não é o contrário, né? O meu próximo não tem nada contra mim. Chama-nos a atenção aqui. Espíritas, não vos esqueceis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Eu falo muito, meus irmãos, também, que a nossa palavra, às vezes, é muito bonita. É bom de ouvir, a gente fica ouvindo aquilo, vai enternecendo e tudo. Mas o que mais pode auxiliar alguém e nos auxiliar são os nossos atos. Porque os nossos atos é que fala verdadeiramente quem eu sou. Como eu sou. Como as pessoas vão me conhecer. Se realmente eu sou aquela pessoa que fala calmo, tranquilo, né? Aí os meus atos vão mostrar isso para nós, para todas as pessoas que estão à minha volta. Os meus exemplos, as minhas atitudes, que mostram realmente quem eu sou. Porque não adianta nada eu ser uma pessoa boazinha, lá fora eu perdoo todo mundo, uma maravilha. Quando eu estou na minha casa, sou completamente diferente. Quando eu chego no meu trabalho, muito diferente da minha casa, do meu. Vou falar para nós aqui, porque nós, né, do nosso centro espírita, ou da nossa igreja, ou do nosso templo, lá eu sou diferente. Tem uma historinha que tinha uma pessoa que pregava bem demais, era uma maravilha. Fazia-se uma palestra, um estudo maravilhoso. Quando chegava alguém perto dele, durante o tempo que ele estava ali falando, ele era uma tensão só. Aí um dia os familiares dele resolveu aí assistir. Porque todo mundo falava, nossa, mas fulano lá fala tão bem. Aí foram, né? Aí no final do trabalho, um dos filhos dele chegou e falou, papai, eu quero esse homem que falou isso aqui agora lá em casa. Porque ele era diferente em casa, meus irmãos. Então, por isso eu disse que nós temos que sermos palavras e ações, as mesmas coisas. As minhas palavras acompanhadas com as minhas ações. Porque se eu falo uma coisa e ajo de outra forma, quem eu sou? Tem aqui para nós, do Chico Xavier, do livro Paz de Espírito, perdão.
Perdoar alguém é, sobretudo, reconhecimento de sua fragilidade, por entender que em circunstâncias semelhantes você seria capaz de promover a mesma ofensa, inclusive, talvez em grau superlativo. Então, meus irmãos, perdoar alguém é perceber que aquela pessoa reconhece nela a fragilidade, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa com a gente na autodefesa. Quando você vai para conversar com ela, ela já está se defendendo. Como se diz, olha, não chegue, não se aproxime. Perdão, portanto, não é sinal de generosidade, mas consciência pessoal de que amanhã ou depois você pode vir a necessitar da mesma compreensão para a qual você está sendo chamado a exercer agora, em relação a quem possivelmente tenha o magoado. Perdão é uma reserva moral que você certamente deve se preocupar em acumular, tendo em vista que muito dificilmente a ele não terá necessidade de recorrer para a quitação de débitos que possa até mesmo ter sido involuntariamente adquiridos. Em nossa atual conjuntura evolutiva, é comum que magoemos alguém com tal espontaneidade que sequer logramos ter a percepção do que fizemos. A resposta deselegante, a insinuação maledicente, o sorriso de desdém, o gesto de superioridade, a frieza no cumprimento, a formalidade no tratamento. Infelizmente, precisamos admitir que a nossa precária condição espiritual é tamanha que, não raro, através de nosso simples tom de voz, denunciamos o orgulho, que nos caracteriza o espírito, no prazer que sentimos em fazer com que o outro, em relação a nós, sinta-se em condição de subalternidade. Infelizmente, meus irmãos, nós ainda temos isso. Basta a gente ter um conhecimento de alguma coisa que o nosso irmão ainda não conseguiu. A gente chega e ainda fala assim para ele, nossa, você não sabe fazer isso? Ah, mas isso aí é tão fácil. Então, o que nós estamos fazendo? Mostrando que somos o quê? Superior a ele. Ficamos orgulhosos porque sabemos. Então, meus irmãos, nós temos que fazer o quê? Se eu sei mais do que algum, que é claro, isso aí é normal demais acontecer. É muito normal. Tem coisas que eu sei fazer que muitos de vocês aí não conseguem. E tem muitas coisas que todos vocês sabem e eu não sei fazer. Aí o que precisa daquele que sabe com aquele que não sabe? O que não sabe, ter a humildade de pedir. Me ensina, fulano. O que sabe, ter a humildade de ensinar, né? Porque assim é que nós vamos conseguindo matar esses vícios que nós ainda temos. Nós precisamos muito, urgentemente, de trabalharmos os hábitos em nós. Nós temos vários hábitos durante o dia. A gente tem o hábito de levantar, escovar dente, almoçar, trabalhar. Por que a gente não desenvolve o trabalho, né? Esse hábito do perdão, da paciência, da calma, da resignação.
que vai trazer tudo o mais rápido possível. A prática da caridade. Porque essa, meus irmãos, é a que nós precisamos desenvolver para que assim nós podemos desenvolver também o perdão. Porque sem a caridade a gente não perdoa. E é um dos maiores objetivos de cada um de nós. Neste momento em que estamos na transição. Estamos vendo coisas que a gente nunca imaginou ver. Crimes horrorosos. A falta de paciência das pessoas no trânsito, a falta de paciência das pessoas no serviço, com o amigo, com o companheiro. Não temos tempo, que era para nós estarmos com mais tempo, né, meus irmãos? Mas nós estamos começando a viver aquela turbulência de antes da pandemia. Queremos que ela acabe o mais rápido possível, mas nós não queremos mudar dentro de nós. A gente não quer mudar. Por comodismo, às vezes, né? Por achar que é difícil. Ah, não, mas é tão difícil fazer essa mudança. Mas se eu não começar, meus irmãos, eu não vou conseguir fazer ela. Agora vamos ler a mensagem de Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardas até mesmo a ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, se mergulhado em vós mesmo, não descobristes que foste o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é ainda uma razão para ser indulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizerdes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta. E nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrar clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se,
a si mesmo, que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescenta, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Foi o que eu disse, né, meus irmãos? Os nossos atos mostram realmente quem a gente é. Quem eu sou, como eu sou, pelos meus atos. As minhas palavras, né, é fácil de eu falar. Mas as minhas ações, essas sim. Essas mostram quem realmente é a pessoa. Agora vamos ver aqui o que o André Luiz resumiu para nós. Dessa leitura que eu acabei de ler. Proteção. A lama respinga. Você se limpa. A doença agride. Você se trata. A chuva molha. Você se enxuga. O inseto incomoda. Você se protege. A epidemia ameaça. Você se vacina. O frio ataca. Você se agasalha. O cheiro perturba. Você se defende. A escuridão aflige. Você se acautela. A ventania fustiga. Você se previne. A poeira prejudica. Você se resguarda. Em todas as situações, você neutraliza o mal com rapidez. Faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita. Vou até repetir, meus irmãos. Em todas as situações, você neutraliza com rapidez o mal. Então, faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita. Esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que o perdão não é só virtude, é também tratamento. Porque, ó, meus irmãos, eu falo sempre que o que mais nos adoece, o que mais nos dá doença física, porque é muito sério, é a mágoa. A mágoa nos adoece. Ela vai diretamente no nosso físico. Porque eu fico guardando aquilo e aquilo vai me machucando até atingir o meu físico. Por isso, meus irmãos, é que o Cristo sempre nos diz em quase todos os lugares: perdão, caridade. Tire essa mágoa do coração de cada um o mais depressa, para que você não fique doente. Porque
Nessa última leitura, tem ali duas formas de perdão, né? Aquela que você perdoa, fala assim, perdoa, para quê? Para que as pessoas vejam o tanto que você é bonzinho. Você conseguiu perdoar uma pessoa que te ofendeu? Que às vezes você mesmo que foi o causador para que a pessoa fizesse aquilo com você. Porque, meus irmãos, estamos todos juntos. Não é por um acaso. O acaso não existe. E outra coisa que eu falo sempre: o nosso lar é um verdadeiro santuário. E aqui é que começa a nossa prova. Porque sem o lar, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. Todos nós tivemos que passar por um lar. Aí muita gente vai falar, não, mas e aqueles que a mãe abandonou? Mas ele teve no útero da mãe para ele reencarnar, que é o primeiro lar nosso, que é o lar que nos acolhe. E é nisso é que nós nos devemos apegar, meus irmãos, para que nós possamos conseguir realmente. E não precisa da gente chegar e falar para a pessoa, não, eu te perdoo. Não, precisa disso não. Basta que você perdoe de coração. Se você se sentir, já perdoei, já consegui, hoje eu faço prece para aquela pessoa sem problema nenhum. Não precisa nem dela ficar sabendo que você perdoou. Os seus atos vão mostrar isso para ela. Eu sei que todos nós temos, né, meus irmãos, ainda os nossos desafetos. Aquelas pessoas que às vezes não gostam muito da gente. Às vezes até um não gostar é gratuito, que a gente nem conversa com a pessoa, mas a pessoa já passa. Já tem outras que a gente olha e acha coisa... Nossa, falar, que pessoa mais boa. Primeira vez que a gente vê, né? O que que significa isso? São dívidas de outras. Eu olho, nossa, mas como é antipática aquela criatura, né? A outra eu já olho e falo, nossa, mas que gracinha de pessoa. Ai, dá vontade de ficar o dia inteiro com ela. Então, aquela que eu tenho, aquela dificuldade, que eu achei ela antipática sem conhecer, que a gente também é outra coisa, que é um ditado muito popular, não se deve julgar o livro pela capa, né? Porque às vezes você olha para o livro e fala, nossa, mas que livro esquisito. Aí a hora que capa, né? A hora que você abre o livro, o conteúdo do livro é uma maravilha. Então a gente não deve julgar as pessoas. A gente não deve julgar as pessoas pelas aparências, né? Elas podem ser pessoas maravilhosas. E às vezes uma pessoa que eu olho para ela e acho que ela é muito boazinha, de repente eu vou descobrir algumas coisas que não me agradam. Então são coisas que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. Meus irmãos, eu acho que eu já falei muito. Agora eu quero terminar com uma leitura do nosso irmão José Carlos de Luca, o médico Jesus, que eu achei muito interessante essa leitura. Espelho, espelho meu. Para que todos nós, meus irmãos, olhemos para dentro de cada um de nós e percebemos onde está o que eu preciso melhorar. O que está me incomodando. O que me incomoda. Não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. Ela diz, ei, escute, preste atenção, você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira. A dor é informação. Para se curar, você precisa muito mais do que médicos, remédios, exames,
dietas e cirurgias. Terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pela qual precisou adoecer. Não raro, criamos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas e procuremos atendê-las de maneira saudável, sem a necessidade da doença. Por quê? Pode ser que você esteja odiando seu emprego, seu casamento, ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Você não é super-homem ou a Mulher Maravilha. Você é apenas um ser humano com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser atendidas. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade com o caminho da nossa libertação. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivo você precisou adoecer? O que será? O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com a sua enfermidade? Ao descobrirmos estas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. E com isso, meus irmãos, eu abro a palavra para quem quiser perguntar e vamos pensar no que o médico Jesus nos disse. O que eu preciso curar em mim?